Salve galera, beleza? Vamos para mais uma videoaulazinha. Dessa vez a gente vai falar de trabalho e energia cinética, tá? A relação entre eles e de energia potencial, tá bom? Vamos recapitular uma coisinha que a gente já viu na aula passada, que é o seguinte, né? A gente tem um certo objeto aqui, né? Um certo objeto. E aí, o que a gente faz com ele, né? A gente aplica uma força sobre ele. Ele estava inicialmente parado, e aí depois, deixa eu até colocar um V0 aqui, porque estava inicialmente parado. E depois eu aplico uma força sobre ele, e aí ele vai para o outro instante, né? Ele vai deslocar, né, esses 20 metros. Então, esses 20 metros aqui, ó, é justamente o nosso vetor de deslocamento, certo? Só que repara, inicialmente esse objeto tinha zero de energia de movimento, né? E aí ele começa a ter energia de movimento a partir do momento que eu aplico uma força sobre ele, né? Quando isso acontece, a gente vai dizer o seguinte, que o trabalho que a gente realiza para transferir energia nesse objeto, ele vai ser integralmente transformado em energia de movimento. E essa energia de movimento ela tem nome na física, né? Ela não é chamada simplesmente de energia de movimento, ela é chamada de energia cinética. Então todo o trabalho que eu realizei para fazer esse objeto andar, ele vai ser convertido em energia cinética. Melhor dizendo, esse trabalho vai fazer mudar a energia de movimento do objeto, né? A energia cinética. De tal maneira que quando a gente fala de mudança, tem um delta, né? De variação. Então ele vai fazer mudar a energia cinética de um objeto. Só que essa energia cinética ela pode ser calculada da seguinte maneira. E aqui, pessoal, não tem jeito. Realmente tem que decorar, tá? A energia cinética vai ser meio de mv2, tá? Vai ser meio da massa do objeto vezes a velocidade do objeto ao quadrado. E lembrando que esse delta aqui significa variação, de tal modo que vai ser a energia cinética no final, né? Então vai ser meio de mv2 menos a energia cinética inicial, né? Que é m de v0 ao quadrado, tá? Cuidado, pessoal. Esse v0 ao quadrado nem sempre é zero. Aqui eu fiz um exemplo nesse instantinho aqui só para explicar com calma as coisas, tá? Mas poderia ser qualquer outra velocidade. O importante é ter uma diferença de velocidade, né? E aí o que acontece? Quando você aplica uma força no objeto, isso gera um trabalho, né? E esse trabalho vai fazer uma mudança de velocidade. Mas toma cuidado, pessoal. Esse teorema aqui ele funciona apenas para a força resultante, tá? Funciona apenas para força resultante. Então essa equaçãozinha aqui, que relaciona o trabalho realizado por uma força com a variação de energia cinética, ela só vai funcionar quando essa força aqui for a força resultante. E a força resultante a gente já sabe como se calcula, né? É a soma de todas as forças envolvidas, né? É o somatório delas, né? Então isso só vai funcionar para a força resultante. Se for uma força única, é aquilo que a gente viu na aula passada, né? É força versus deslocamento, se o trabalho, né, for uma força constante, tá? Beleza, pessoal? Então, cadê esse negócio que tá me atrapalhando? Oxi. Essa opçãozinha aqui não sai, cara. Eu quero passar pro outro lado. Ah, saiu. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai falar de uma coisa chamada energia potencial. Perceba o seguinte, eu tenho uma esfera que ela está em diversas posições aqui, né? Em diversas situações, a gente tem a situação 1, a situação 2, a situação 3, né? E o que acontece? Vocês reparam o seguinte, que sobre essa esfera que está no planeta Terra, a gente tem sempre, né, a força gravitacional atuando aqui, né? A força peso atuando aqui em todas elas.
certo? Em todas elas a gente tem a força-peso. E repare que todas essas esferas aqui têm um potencial de cair, né? Essa força-peso, ela tem um potencial de fazer trabalho, certo? Se eu der um pequeno toque nessa esfera aqui, uma pequena perturbação nessa esfera, ela vai cair e vai ao chão. E quando ela cair, perceba que o deslocamento dela vai ser esse, né? E a força-peso está para baixo, né? No mesmo sentido do deslocamento, né? Lembra que o deslocamento é uma seta, é um vetor. E aí essa força-peso, ela tem o potencial de fazer o trabalho enquanto ela está aqui na parte de cima. Por quê? Porque depois essa força-peso vai ser resultante, né? Considerando que não exista a presença do ar aqui, né? E ela vai gerar trabalho enquanto essa esfera vai caindo, né? É justamente ela que vai mudar a energia cinética dessa esfera. Aqui também na situação 2, na situação 3, a mesma coisa. Então perceba que nessas três situações aqui a gente tem um potencial da esfera, da força gravitacional, né, fazer um trabalho sobre a esfera, certo? E essa força potencial depois pode ser convertida em energia. E essa força potencial, ela vai ser nada mais, nada menos que isso daqui, ó. Que é a tão conhecida força gravitacional, né? Porque repara, né? Se a gente for calcular o trabalho, vamos primeiro fazer o trabalho, antes de botar aqui logo de cara quanto que vale a força potencial. Se a gente for calcular o trabalho, né? Lembra que o trabalho ele é o produto da força vezes o deslocamento, né? E repara que nessa primeira situação aqui, ó, vamos fazer só para a força e o deslocamento, eles apontam na mesma direção, certo? Então aqui o trabalho tem que ser um valor positivo, né? E lembrando que a força gravitacional, a força peso é mg, né? E que o deslocamento, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, deixa eu mudar de cor que eu estou fazendo muito roxo. Vou colocar um eixo aqui, um eixo X, apontando para cima, e vou marcar uma altura H aqui, né? Onde essa esfera está inicialmente. Repara que essa esfera H, ela vai cair da posição H, né, da altura H, e vai até o zero, né? Então o deslocamento tem justamente o comprimento H. E repara que como a força é negativa e o deslocamento também é negativo, porque está contrário aqui ao eixo, a gente vai ter um produto, né, que é positivo. Vou nem colocar os dois sinais de menos aqui, tá? Então você repara que o trabalho dessa força-peso vai ser justamente mg, que é a força-peso, vezes o valor de deslocamento, né? O valor de deslocamento é h. Então, esse valor aqui, esse trabalho que a força-peso pode fazer, a gente vai chamar ele de energia potencial gravitacional, tá? Então, esse cara aqui, esse U, é energia potencial gravitacional. E repara que ela depende apenas da altura, né? Então aqui também vai ter essa mesma energia potencial gravitacional, né? Se estiver na mesma altura. E aqui também, porque eles estão exatamente na mesma altura. Então todos esses três situações, né, que estão exatamente na mesma altura, possuem a mesma energia potencial de transformar em energia cinética, certo? Por mais que aqui na rampa o deslocamento seja maior, no final ali, o mesmo potencial que ela tem de transformar energia potencial em energia cinética, porque a gente vai ver uma ideia interessante daqui a pouco, né? Que essa energia ela não desaparece, nem some. Se ele perde energia potencial aqui para virar energia cinética, realizando trabalho, é porque essa energia foi transformada, né? E todos eles têm o mesmo potencial,
tem a mesma energia potencial gravitacional, tá? Repare que o título aqui é potencial porque a gravitacional não é a única, tá? De fazer energia potencial. A gente vai ver outro exemplo aqui, que é o exemplo da mola. E existe outro exemplo, né? Você pode pensar num pêndulo também, né? Um combustível dentro de um carro, ele tem potencial de virar energia, de realizar trabalho, né? Dentro de um motor, né? Para fazer as rodas girarem. E assim por diante, né? Você pode pensar em vários tipos de energias que são armazenadas, né? E tem o potencial de virar outra energia em outro momento, né? Ser convertida. Então todas essas energias são potenciais, né? Aqui para a gente as mais importantes vão ser a gravitacional, que é essa daqui que eu acabei de explicar, e a da mola, que eu vou explicar daqui a pouquinho no próximo quadro. Então, ó, reparem, pessoal, aqui a gente vai ver a força de uma mola. Vamos entender bem essa força dessa mola? Então, repara o seguinte, essa mola está inicialmente no zero, né? E aí, o que eu faço? Eu desloco ela um pouquinho para a esquerda, né? E aí eu comprimo a mola. Perceba que da posição de equilíbrio, de relaxamento, vamos dizer assim, para a posição que eu perturbei a mola, existe um certo deslocamento, né? Uma certa distância de compreensão, certo? A força da mola nada mais é que essa distância, né, que você comprimiu a mola, vezes uma constante elástica, tá? Justamente esse K aqui é constante elástica da mola. Tá, e perceba o seguinte, perceba que se eu comprimir aqui a mola para a esquerda, tem que ter uma força aqui, ó, apontando para a direita, certo? Beleza? Então a força tem que ser apontada para a direita. E repara que, como esse deslocamento aqui é um deslocamento negativo, porque ele parte do zero e vai para valores negativos, né? É um deslocamento para cá, contrário ao eixo. Né? Deixa eu colocar o nome do eixo aqui. Necessariamente para essa força ser positiva, é necessário que tenha um sinal de menos aqui nessa equação, né? Porque se o deslocamento é negativo, é necessário um sinal negativo aqui para essa força ser positiva no final. Então, essa força de uma mola é justamente essa equação. Ela é o produto da constante elástica da mola vezes o deslocamento que a mola sofreu, né? Então, essa força também é chamada de lei de Hooke, tá? Essa força aqui também é chamada de lei de Hooke. Em homenagem ao físico Hooke, que montou essa equaçãozinha, né, da força da mola. Aí você pode falar para mim, professor, eu vou aqui então calcular o trabalho dessa força, vai ser força, né, vezes o deslocamento, e aí é só substituir aqui a força, colocar o deslocamento aqui e pronto. Beleza, acertei. Pessoal, cuidado, tá? Não é assim que se calcula o trabalho de uma força elástica. Por quê, pessoal? Repare que a força elástica ela não é uma força constante. Repare que quanto maior for o deslocamento que a mola sofre, maior será a intensidade da força. Então, quanto mais próximo aqui do zero, mais fraca é essa força, igual a situação aqui do relaxamento, né? Quando ela está relaxada, ou seja, a posição é igual a zero, a força é igual a zero, né? E quanto mais eu vou deslocando essa mola, mais forte vai aumentando a intensidade dessa força, certo? Até chegar ao limite máximo dessa mola e ter a força máxima. Então repara que a força depende da distância. E como eu falei, para calcular o trabalho sendo o produto da força, né, pelo deslocamento, necessita que essa força aqui, ó, seja constante, tá? Como ela não é constante, aqui, pessoal, a gente não utiliza essa definição. A gente utiliza uma definição mais sofisticada para calcular qual que é o trabalho realizado por essa força e qual que é a energia potencial dessa força, né? E aqui não tem jeito, pessoal, não tem como eu explorar, envolve cálculo.
Então eu tenho que colocar aqui para vocês e vocês têm que acreditar em mim. Assim, são poucas equações, né? Até agora a gente falou de duas que não pode ser propriamente, não três, né? Que pode ser propriamente deduzidas a nível de ensino médio, né? Mas essa aqui é bem tranquila, bem curtinha. Então, a energia potencial elástica ela vai ser o produto da constante elástica vezes o deslocamento que essa mola sofreu, tá? Em linhas gerais, qualquer força elástica, mesmo que não seja de uma mola, vai ser dada, né? Ou pode ser bem aproximado por essa expressão aqui, ó, tá? Uma cama elástica você pode aproximar também para esse valor tranquilamente, né? Eu acho que definitivamente a cama elástica é essa equação também, né? Funciona igual. É... Então, essa aqui é a equaçãozinha da energia potencial elástica. Repara que quando eu comprimo essa mola e não solto, né? Esse objeto preso à mola, ela tem o potencial de ganhar energia cinética. Ou seja, transformar esse potencial elástico aqui em energia cinética. Isso é muito interessante porque a gente percebe o seguinte, que essa energia potencial é realmente o potencial, né, de uma energia ser transformada em outra. De uma força realizar trabalho, e na hora de realizar trabalho, ela vai dar energia cinética para esse material, né? Então repara que essas energias elas não desaparecem do nada. Elas são sempre transformadas. E isso é a tese que a gente vai finalizar aqui a aula, que é justamente o princípio da conservação de energia. A energia não pode ser criada nem destruída, ela pode apenas se transformar. De maneira geral, a gente tem o seguinte, que a energia final de um sistema vai ser igual à energia inicial do sistema. Ou seja, se um sistema tinha uma energia, sei lá, de 100 joules, a gente viu na aula passada que o joule é a medida de energia, no final ela vai ter 100 joules também, tá? Mas isso é muito importante você considerar bem o sistema, tá? Porque às vezes parece que o sistema está perdendo energia, mas é porque você não considerou a totalidade do sistema. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, tá? Mas é o seguinte, essa energia total do sistema a gente vai chamar de energia mecânica de um sistema. E ela vai ser dada pela energia cinética desse sistema mais a energia potencial. E essa soma de energia potencial mais energia cinética, ela vai ser sempre uma constante, tá? Ou seja, a energia desse sistema não aumenta nem diminui, tá? Quando você considera um sistema fechado, tá? Então eu vou até colocar aqui, ó, para um sistema fechado. Certo? Para um sistema fechado, essa energia ela permanece constante, tá? E pessoal, o sistema nada mais é o que você considera como estudo, certo? Então, por exemplo, como na sala de aula a gente falou bastante sobre o lance de um objeto que desliza, né? Vamos vir para cá. Então aqui um exemplozinho onde isso pode ser feito de maneira errônea, né? Você tem um objeto sobre uma mesa, né? Vamos pensar um apagador, né, em cima da mesa. E esse apagador tem velocidade inicialmente, né? E essa velocidade é diferente de zero. Só que vocês sabem que o apagador deslizando sobre uma mesa sofre uma força de atrito devido ao deslizamento, né? Que é contrária ao movimento. Então o objeto está indo para a direita, né? E sofre uma força de atrito para a esquerda, certo? O que acontece? Se você considerar o sistema só o apagador, né? Você vai ter que esse apagador está perdendo energia, porque essa energia está sendo perdida pelo trabalho que a força de atrito faz, e lembrando que esse trabalho aqui é negativo porque ele vai contra o movimento, certo? Aí você fala, professor, a energia não se conserva, ele está perdendo energia, mas isso é porque você está considerando o sistema só o apagador. Quando você considera o sistema
Tanto o apagador quanto essa mesa aqui, como sistema isolado, né? Onde existe apenas eles dois, né? O apagador mais a mesa, significa que essa energia que está sendo perdida pelo, pelo, pelo apagador está indo para a mesa, certo? Em que sentido? No sentido de transformar a energia cinética, né, em energia térmica. Você pode reparar que, tanto para a mesa quanto para o apagador, né, porque você pode reparar que tanto a superfície do apagador quanto a superfície da mesa aumentam, né, de temperatura. E essa temperatura ela não aparece do nada. Ela aparece justamente devido a essa força de atrito realizando o trabalho, certo? A energia térmica que essa mesa recebe, que é levada nessa variação de energia térmica que a mesa muda, né? É justamente devido à força de atrito. A força de atrito que eleva a temperatura do objeto. A mesma coisa é quando você atrita a tua mão com a outra, né? A força de atrito realiza trabalho e esse trabalho vai gerar energia térmica, aquecendo a sua mão e aumentando a temperatura. Tá, pessoal? Na sala de aula, a gente trabalha mais exercícios, trabalha mais exemplos, para a gente entender bem esses conceitos de maneira mais aplicada. Aqui é só a matéria crua, né? Não vou estender muito para também não ficar muito tempo para vocês, tá? A gente se vê na próxima aula. Grande abraço.